Fala minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar. Dicas terapêuticas. Dica terapêutica dessa semana, vou estar falando sobre prosperidade na nova era. Não pode perder esse papo, tá? Já vai dando seu like aí, já sabe, né? Se não está inscrito no canal, dá essa moral pra gente. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior. Sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Então vamos lá falar o nosso papo aí, né? Prosperidade na nova era. Em primeiro lugar, quando a gente fala em nova era, a gente está falando de um tema que tem relação com a astrologia. Por quê? Porque essas eras estão relacionadas à precessão dos equinócios, que é um movimento astronômico. Alto lá, gente, ó. Astrologia não é astronomia, né? Eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu defino a astrologia como um saber, né? Um sistema simbólico de caráter psicológico, né? Que usa um modelo astronômico para a construção das suas tipologias. Ou seja, a astrologia é um sistema simbólico como qualquer conhecimento humano o é. De caráter psicológico porque tem relação com uma espécie de uma psicologia antiga. E que usa um modelo astronômico para construir as suas tipologias. Então a astrologia ela não tem nada a ver com astronomia, ela usa referenciais astronômicos para a construção das suas tipologias, né? Mas ela funciona muito mais como a psicologia, mas a astrologia também é uma ciência, ciência no sentido de saber, não no sentido de conhecimento científico, um saber, né? Uma ciência dos ciclos. Pois é. Então, um dos grandes ciclos que a astrologia fala é desse ciclo aí que são as eras, né? A gente está vindo da era de peixes, estamos entrando na era de aquários, olha isso, tá? Peixe, mas peixes, não seria peixes para Áries? É a precessão dos equinócios, então a gente está andando para trás. Então essa era de peixes, a próxima era vai ser a era de aquário, depois vai ser a era de capricórnio, então andando para trás, tá? Essas eras elas têm algo em torno de 2.600 anos. Então a fase de transição entre uma era e outra é uma fase que envolve ali cerca de 400 anos. Então olha só, vamos ver, olha que interessante. Na era de peixes, que começou há 2.500 anos atrás, mais ou menos, né? A gente teve o que? O advento do cristianismo e das religiões monoteístas, associados a essa temática pisciana da espiritualidade, da religiosidade. E também foi um momento onde os seres humanos, né, conquistaram o mar-oceano. Vivemos as grandes navegações lá a partir de 1500, em torno um pouquinho antes, né, no século XV, né, as grandes navegações. Então, na era de peixes, a gente teve esse momento ali de desenvolvimento das grandes religiões, né? E tivemos também um momento de conquista do oceano, que é o que? A representação da natureza, a maior representação, né, relacionada ao signo de peixes. Então isso aconteceu ao longo desse período de 2.000, 2.500 anos, né? Aí a gente está transicionando para aquário. Quando é que começa a era de aquário? A transição, ela está lá com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial. Inclusive, durante ali aquele ciclo da Revolução Francesa, a gente teve aqui Plutão entrando em aquário, e está entrando agora novamente. E também tivemos a descoberta de Urano, regente de aquário. E tem um detalhe, a ideologia da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, são os ideais aquarianos. Então a gente, a partir lá da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, a gente já começou a ingressar na era de aquários. O século XX, né, com todo o desenvolvimento industrial e tudo, também traz essa representação aquariana muito forte. E ao longo do século XX a gente teve dois momentos muito poderosos no sentido de associação também com a era de aquários, que foi os anos 60, no movimento contracultural,
né? É um momento em que o Ocidente encontra o Oriente. Você tem, por exemplo, um historiador americano, Robert Bellah, que ele vai dizer que a contracultura foi um movimento religioso, um movimento espiritual, batendo de frente com a tradição bíblica americana. Então já aquela coisa pisciana, aquelas tradições religiosas piscianas sendo confrontadas com outras buscas de espiritualidade, né? E o outro momento ali foi na transição dos anos 80 para os anos 90, quando a gente vive o que? Aquela revolução cibernética, também associada ao signo de Aquário, né? A coisa da informática. E nessa época, nos anos 90, eu estava começando a dar meus passos como estudante de astrologia, como astrólogo, e eu percebi que nos anos 90 todos os planetas lentos, exceto Plutão, iriam entrar em Aquários. Júpiter entrou em Aquário, se não me engano, em 1997. Saturno, se não me engano, em 1992. Urano em 1995. Netuno em 1997. Eu falei, cara, a gente vai estar na década de 90, vai ser uma década poderosa dessa entrada, desse portal aquariano, né? 1789, aí lá, 1989, 200 anos já, e realmente teve a nossa sociedade, né, viveu um processo de transformação enorme com o advento dessa revolução cibernética, ali nos anos 90, e um outro momento poderoso em relação à Era de Aquários começa exatamente nesse ano, porque a gente tem Plutão, o último dos planetas lentos, entrando em Aquário. Já falei sobre isso aqui algumas vezes. Plutão está ficando 80 dias em 2023, né, em Aquário. Ele está no 0 grau aquariano agora, vai ficar retrógrado daqui a uma semana, 2 semanas, vai ficar retrógrado, vai permanecer mais um tempinho nesse 0 grau aquariano, aí vai voltar para Capricórnio nesse ano de 2023, e a partir de janeiro de 2024, ele começa efetivamente seu ciclo por Aquário, e vai ficar lá até 2043. Esse período de 2023 a 2043, esses 20 anos aí, é um momento fundamental, né, de transformação do indivíduo, do coletivo, de transformação transpessoal da humanidade, para a gente ingressar de vez na Era de Aquário. Na minha opinião, né, como astrólogo, como estudante de astrologia, porque a gente não para, a astrologia é um saber enorme, incrível, a gente não para nunca de ser aprendiz, é fundamental estar sempre se mantendo em estudo, né? Então, na minha opinião, esse ciclo aí, pós 2043, é que efetivamente a gente, ingressamos na Era de Aquário, agora a gente precisa responder e atender a essas demandas. Aí eu vou falar sobre o tema, né, no nosso papo de hoje, que é prosperidade na nova era. Prosperidade na Era de Aquários. Gente, mesmo que na precessão dos equinócios o movimento é para trás, né, as casas astrológicas não mudam. Então, né, a casa 2, a casa da prosperidade, a casa do din-din de peixes, continua sendo Áries. Então, né, apesar de, como eu falei para vocês, entrou a era de peixes, né, surgiram as grandes religiões monoteístas, as grandes religiões que estruturaram aí o mundo, e também a gente viveu ali, né, em torno do século XV, um momento um momento de globalização, mas em função da conquista do mar-oceano, tudo relacionado ao tema pisciano, né? Só que a casa 2 de peixes é Áries. Então, ao longo desse ciclo, Áries era que trazia os elementos de prosperidade, de valoração. Então, tudo referente ao ciclo ariano é o que mais dá din-din, é o que mais traz caminhos de prosperidade na era de peixe. A guerra, em primeiro lugar, é Áries. A guerra, a conquista. Então a prosperidade é feita com base na guerra, na conquista, na afirmação, na porrada, né? A parte também das engenharias, né? As engenharias, porque Áries é um signo de engenharia, é um signo de estruturar as coisas.
Então a guerra, a pancadaria, as engenharias, a racionalização da sociedade, da burocracia, da administração. Então, guerra, engenharia, administração, aos CEOs, as corporations, né? E o esporte também, um outro tema ariano, também que se a gente for ver, né, um dos principais, né, fatores de prosperidade aí, os esportes são, né, um caminho muito poderoso em relação a esse tema na era de peixes. Então, mapeamos bonitinho o que é mais valorado: guerra, pancadaria, engenharias, exploração, exploração da natureza, exploração do homem, administração racional, as corporações, os esportes, né? Futebol talvez seja o maior esporte do mundo. Futebol na era de peixes, né? Do pé, né? Peixes rege o pé. Aí a gente está migrando para aquário. Migrando para aquário, a casa 2 de aquário é peixes. Então, a prosperidade na nova era vai estar relacionada à espiritualidade em primeiro lugar. Mais até do que religião, espiritualidade. Eu já fiz um vídeo falando aqui que espiritualidade é tudo que está relacionado à energia, tudo que está relacionado aos professores metafísicos da gente e ao aspecto ético-moral. Então, a prosperidade na nova era, ela vai migrar da porrada, vai migrar da guerra para a espiritualidade. Então, são outros valores completamente diferentes. Valores com base na ética. As pessoas mais éticas vão ter mais oportunidade de espiritualidade. As pessoas mais generosas, as pessoas mais espiritualizadas, as pessoas mais sutis vão ter mais oportunidades de espiritualidade. E aí eu falo também, a mesma sensibilidade, né, que na astrologia, a mesma sensibilidade que fala da mediunidade, da espiritualidade, né, em termos simbólicos na astrologia, também a espiritualidade que está por trás das artes. Então as artes serão outro caminho aí muito poderoso. As artes, cultura de modo geral, um outro caminho muito poderoso para a prosperidade. Então as carreiras artísticas, as carreiras que ajudam a gente a desenvolver esse aspecto, né, da nossa sensibilidade, também serão carreiras de prosperidade. E as carreiras terapêuticas, as carreiras de cuidado, as carreiras de empatia, relacionadas à empatia, também serão carreiras que vão abrir caminhos de prosperidade. Então a chave da prosperidade da nova era é a espiritualidade. É a sutileza, é a generosidade, é a ética. Não tem nada a ver com essa coisa exploratória aí que a gente viu na era de peixes com Áries de casa 2. Agora, peixe se torna casa 2 de aquário. Então é o momento da gente reconstruir, né, a sociedade, né, e uma nova sociedade só surge com um novo indivíduo, uma coisa conectada à outra, né? E essa reconstrução vai ser fundamental a gente entender essa mudança de valores, né? Entender que a gente está entrando num momento onde os valores humanos, os valores espirituais serão fundamentais para a gente permanecer aí, né, num caminho de prosperidade. Então, você aí que ganha seu dinheiro de forma exploratória, você está ferrado, meu amigo. Vai perder tudinho, vai perder tudinho. Quem viver verá. O caminho agora vai ser baseado na ética, vai ser baseado na sustentabilidade, vai ser baseado na sensibilidade, vai ser baseado na espiritualidade. Esse é o caminho para a prosperidade na nossa nova era. E esse foi o papo da nossa dica terapêutica dessa semana. Muito obrigado a todos. Um beijo. Semana que vem tem nova dica.